pessoal, primeiro, boa tarde, né? Eu acho que, como já foi divulgado na comunidade, eu acho que o sotaque também não dá para esconder. Eu sou paraense, mas eu estou morando lá em Florianópolis. E eu trabalhei muitos anos aqui em Belém na área de tecnologia, continuo na área de tecnologia, né? Na Vibe, que é uma empresa também daqui, acredito que alguns conheçam. Mas assim como todo mundo que está aqui, eu sempre tive um espírito empreendedor. Então sempre gostei desse... Sempre não, mas eu acho que ali a partir dos meus 16 anos eu comecei a gostar muito desse tema. Comprar revista, pequenas empresas, grandes negócios, enfim. Na época a gente comprava revista, né, na banca, agora só vai no Google e acha as coisas. E aí eu comecei em 2008. Desculpa, eu estou com um negócio aqui para passar, né? Uma startup que lançou um negócio aqui legal de avançar os slides, por aí. Em 2008, eu e um amigo, o meu sócio, na época, a gente lançou um site, porque na época não tinha aplicativo, que a gente chamou de Belivre, de Belém Delivery Online. E pelo nome até, era um sistema para as pessoas poderem ver os cardápios dos restaurantes de Belém e elas podiam pedir comida pela internet também. Aí na época a gente fez aquele MVP em startup, só que não. A gente passou um ano pensando no projeto sozinho, não conversou com os clientes, não conversou com ninguém de restaurante, a gente tirou tudo da nossa cabeça. O sistema ficou legal, mas quando a gente foi vender, aí a realidade veio, né? Enfim, tinha cada coisa que acontecia, mas foi a experiência que a gente teve com o empreendedorismo inicial. O projeto durou mais ou menos uns 2 anos, a gente foi até 2010 mais ou menos. E aí aquela coisa, a gente não tinha tanto capital próprio mais para investir, a gente teve muita barreira de mercado para conseguir colocar o produto. E aí em 2012, quando veio... 2012, eu acho que... Será que foi o... Acho que foi a fonte ali, né? Foi a fonte? Acho que foi ali, deve ter entrado no escampo. O notebook, só dá uma olhada. Pronto, desculpa, voltando agora. Aí quando foi em 2012, começou a aparecer o Fábio Pochá na televisão, comercial do iFood, eu falei, cara, não acredito, história, nossa ideia, lá de 2008, mas que ideia, né? Agora, como eles executaram, o que eles fizeram para chegar onde eles chegaram, fez toda a diferença, né? Mas isso me conectou ao universo empreendedor de uma forma que dificilmente ia me desconectar de novo, então isso ficou, e assim começou a minha história. Quando foi em 2012, eu entrei na Vibe, foi a empresa talvez que eu tenha trabalhado mais tempo aqui em Belém. Lá na Vibe, trabalhei em projetos para o Banco da Amazônia, para o Pará, a Hidro, o nosso amigo Alexandre também está lá agora, né? E para a Secretaria da Fazenda, boa parte deles para o setor financeiro. E aí quando chegou em 2018, eu me mudei para Floripa, porque aquele bichinho que tinha me picado ali em 2008, cara, ficou. E aí eu, cara, tenho que de novo voltar para esse contexto de empreendedorismo, não quero ficar no corporativo esse tempo todo, enfim, vivendo isso, no mercado financeiro e tal, eu gosto, mas eu queria me conectar de novo. E aí comecei a pesquisar alguns ecossistemas no Brasil, que tinham um certo nível de maturidade interessante para se aprender. Eu falei, cara, eu vou para algum desses ecossistemas. E São Paulo era o meu plano B do B. São Paulo eu sei que a minha mãe mora lá, mas eu disse, não, cara, São Paulo não quero, aquela loucura, não, tá bom, não quero. E aí foi que quando eu comecei a pesquisar, já conhecia a Floripa, mas só na parte turística, já tinha ido lá, não sabia que o ecossistema era como eu descobri. Pesquisando eu vi, fui para lá, fui trabalhando numa startup, na época eu estava como gerente de projeto, acabei voltando a ser desenvolvedor, sem problema nenhum, vamos lá, desafio, mas eu estava na startup, era bacana, desenvolver o projeto para a Enel, na indústria elétrica, né, que é uma das maiores empresas da indústria elétrica no mundo hoje. E de lá eu fui para a Softplan, acho que talvez alguns conheçam, uma empresa grande lá de Santa Catarina também. Trabalhei em projetos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas tudo isso aqui me conectou com o ecossistema de inovação, mas eu ainda queria mais. Eu falei, cara, mas não, tenho que voltar a ter meu negócio, cadê a ideia, cadê tudo isso? A gente sempre pensa, cadê a ideia? Tudo. E aí foi que em 2019, eu voltei para a Vibe com um desafio de, cara, como é que a gente começa a trabalhar com inovação aqui dentro da empresa? Eu não vou falar muito sobre isso, senão eu vou chegar na parte do Vale, né? Mas basicamente, quando foi aqui de 2008 para 2018, 2019, eu participei de um hackathon na Softplan, um hackathon aberto, que foram para os colaboradores e também para pessoas externas.
e a premiação era uma viagem para o Vale do Silício. Legal. E aí a gente, achei até legal, porque uma coisa que a gente percebeu ali, eu tinha acabado de chegar na empresa, aquele espírito empreendedor, eu falei, cara, bacana, bora participar. E aí muita gente, mas poxa, eu tenho que chegar em casa, trabalhar de casa. Não, cara, mas olha aí, uma viagem para o Vale do Silício, bora lá e tal. E a gente montou a equipe, e aí já uma lição bacana que ficou para mim, que lá no Vale depois eu vi perceber isso muito de perto, é a questão da diversidade e de trabalhar com pessoas diferentes de fato. A gente montou um time de 3 pessoas, e uma pessoa, cara, me dava super bem, o outro, cara, meu Deus, era só um briga, sempre brigava muito. Mas a gente queria a mesma coisa, a gente queria ganhar um hackathon. A gente estava no mesmo empenho. Mas eram opiniões muito divergentes, ele é uma pessoa realmente difícil de alguma forma. E aí o outro amigo que me dava super bem falou para mim, André, vamos até o final e eu vou te falar uma coisa. Equipes heterogêneas produzem mais. Os heterogêneos vão para porrada, isso produzem mais. Enfim, foi assim que a gente chegou na final, ganhamos o hackathon, cara, nem acredito, foi um negócio assim muito bacana dele. E aí a gente ganhou essa passagem para ir para lá, passagem e hospedagem. Inicialmente a empresa ia bancar até o evento, eu fui pelo evento da Starts, mas aí como eu saí de lá, eles acabaram custeando só passagem e hospedagem. E aí eu ia para o Vale do Silício, só uma passagem, tá? Eu ia para o Vale do Silício por conta própria, né, como eles tinham colocado isso, então eu ia lá para visitar, só que o primeiro desafio, inglês. Eu falei, cara, meu inglês assim, tá bacana, vou chegar lá, depois de um DT, como que eu vou falar com a galera, me comunicar, não vai dar certo. Deixa eu ver se eu acho algum evento que me ajude em relação a isso. Aí foi que eu achei o da Starts, o Silicon Valley Learning Experience, que é um evento, a gente tem 2, né? É um evento que é para você ir lá e conhecer o Vale, visitar, e é um evento que tem bastante palestras durante o evento. E tem um outro, que foi que eu fui, que ele tem a mesma características, mas você também produz alguma coisa até o final. Você tem que desenvolver uma startup. Claro, numa fase de ideação, né? Mas do primeiro dia que você chega até o último dia do evento, a intenção é você absorver o conhecimento que é dado, né, das trilhas, o conhecimento que tem, e no final vocês apresentam pitch da solução, e a cada dia à noite, entre 6 e 9 da noite, a gente está lá com o grupo reunido, ideando e construindo uma solução dentro de algum problema. Legal. Então a gente chegou no Vale assim, pela Starts. Esse negócio está E assim, só uma coisa que a gente viu lá também na prática, nos eventos que a gente começou a participar, alguns números do Vale que assim, até hoje quando eu vejo realmente me impressiona em relação à relevância que eles têm no ecossistema de inovação, que é mais de 50% das 100 empresas mais valiosas dos Estados Unidos estão lá. E você vê a imponência realmente do lugar. É engraçado assim que as pessoas acham, perguntaram, as pessoas são detidas, são bolsadas. A cultura é diferente. Pelo menos um aspecto aparente, elas andam de forma simples. Eu não sei se é a teoria do Steve Jobs, aí a pessoa gosta de andar de calça jeans e aquela, sabe, bem despojado, o cara desce uma Lamborghini, mas está assim. Mas tem todo também o que é uma cultura que isso prega, né? Do que eles têm ali, daquela simplicidade e tal. Mas o fato é que realmente o espaço lá, o ambiente é muito imponente, assim, das empresas, dos prédios, das estruturas. E aí tem esse dado que 50% das empresas mais valiosas dos Estados Unidos estão lá. 50% dos investimentos de capital de risco também. Tem até uma rua lá que eles dizem que é a nova Wall Street, que é uma rua que coincidentemente, né, foram reunindo várias, abriu o primeiro venture capital, depois o segundo, e aí hoje é uma rua que parece, não sei se ainda é assim, a cena do Lemos ali com venda de carro, né? Parece a cena do Lemos ali, é um monte de loja de venda de carro, e aí a mesma coisa lá nessa rua. Aí um quarto dos trabalhadores de tecnologia dos Estados Unidos estão lá, a média salarial na região é $6.000, e a média salarial de todas as profissões. Então eles pegaram assim, todas as profissões, tecnologia, a galera que está trabalhando no restaurante, garçom ou não, a média salarial da região hoje lá é essa. A maior taxa per capita de milionários e bilionários dos Estados Unidos está lá. Inclusive, a gente foi para a imersão em outubro, e o pessoal da Startups estava contando para a gente que em janeiro, das startups que tiveram êxito, iam entrar mais 12 mil milionários, tudo na faixa de entre 21 e 32 anos. 12 mil novos milionários, que era a galera das startups lá que tinham começado, seguido todos os processos e acabou recebendo o aporte, decidiu, optou pelo exit e aí... E sabe uma coisa interessante, até só não vou na ordem aqui, mas que eu observei por isso?
muitos startupeiros lá, eles já têm, como o capital de risco é muito aquecido lá, então eles já nascem dessa forma. Que é até um tipo de startup, né, que é a Buyable, que foi feito para vender. Então o cara vai, ele consegue, ele diz, pô cara, mas o cara está pensando só no dinheiro. Sabe o que ele faz depois? Ele vai ser esse cara. Ele abre outras formas, porque ele já se capitalizou, agora ele já está lá com 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, talvez não seja muito perto de outros investidores, mas aí ele consegue ajudar empreendedores, ele consegue pegar uma ideia que não foi ele que mentalizou, mas ele tem capital para investir. Aí ele vai mentorar, vai ajudar o tal de patrimônio, né? Então isso é muito comum lá. A gente conheceu 3 investidores que eu olhei para eles e falei, cara, isso é mais novo que eu, como assim, sentado lá falando para a gente, dando aula de investimento. Ele começou com uma startup, vendeu, e com capital agora ele consegue ajudar outras startups. Muito mais do que se ele estivesse pensando só na dele. Um ciclo virtuoso. Um ciclo virtuoso, isso eu achei fantástico. Agora, falando do evento em si, não sei se eu vou me ver nessa foto aqui, mas até eu não estou vendo muito pertinho, assim, ainda bem que eu fiz um círculozinho ali para não perder. Essa é uma foto clássica que tem lá na Universidade de Stanford, né, que é a referência, inclusive, um recorte que eu tenho disso é que, assim, durante o evento a gente percebeu muito, uma coisa que eles frisaram muito e que para a gente interessa muito, o que forma o ecossistema de inovação. Eles batiam sempre em 3 teclas, que eram 3 características, que era educação. Então, é um ambiente onde você tem um suporte educacional, a academia é relevante naquele contexto. Capital, eu vou até fazer assim, educação / governo, porque o governo está relacionado com isso. Segundo, capital, ou seja, tem capital ali que possa ser investido. Até citaste agora, Antônio, cara, não tem jeito, o dinheiro move o mundo de uma certa forma e a gente precisa dele para construir coisas, né? Então, capital é importante e necessário. Não à toa lá é um dos lugares no mundo onde a gente tem a maior circulação de capital de risco, né? E terceiro, eles chamaram assim, não sei se foi uma questão de marketing e tal, mas eu vou falar uma outra palavra, eles chamaram de rebeldia, mas eu vou parafrasear para dizer inconformismo. Então eu sei que todos nós que estamos aqui hoje, a gente tem esse senso de conformidade. Quem tem produto, quem já tem uma startup, quem não tem, quem já teve, quebrou, a gente tem esse conformismo. Então imagina quando tu junta inconformismo, pessoas que querem transformar uma realidade, com capital e com educação, realmente não tem. E eles têm essas 3 coisas lá em meio que abundância, entendeu? Então isso mostra muito por que o Vale é dessa forma. Só que foi uma construção, né? Desde o ciclo do ouro, a Segunda Guerra Mundial, da questão do potencial bélico lá americano, que eles produziram muito, foi muita gente lá para a região. Então a região se desenvolveu, atraiu o olhar de muitos investidores industriais na época, então isso trouxe surgimento de várias escolas, enfim. E aí isso deixou a mão de obra lá mais qualificada, então teve todo um contexto histórico, inclusive. A primeira coisa que eu vi no Vale, agora já colocando uma parte mais prática, até um comentário. Eu tinha uma outra talk aqui para dar, eu tinha formatado de uma outra forma. Hoje de manhã eu pivotei, startup é assim mesmo, a gente tem que aprender a pivotar. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou chegar lá, o que eu vou? Não, eu tô aqui porque os números do Vale, até o começo eu deixei. Eu falei, não, mas isso aí todo mundo sabe, a gente vai no Google, descobre. Quer saber de uma coisa? Deixa eu falar o que eu vi lá. A minha experiência, a minha percepção, o meu olhar. Porque não se trata de uma questão de estar certo ou errado, mas se trata de como eu olhei tudo aquilo que eu vi, o que eu acho que eu posso trazer para a minha comunidade, para o meu ecossistema. Então a primeira coisa que eu vi é diversidade. É um tema que a gente bate muito. Mas como eu vi isso refletido no Vale? Primeira coisa que na prática eu vi, só que se for no Google você acha, mas eu vi na prática, mais de 50% das pessoas que moram na região do Vale não nasceram nos Estados Unidos. Olha esse dado. Cara, às vezes eu achava que eu estava num país asiático. Era tanto oriental, apesar de que o povo asiático realmente não. Né, tu vai aqui no comércio tem, tu vai lá 25 de março São Paulo tem, né? Mas é incrível como tem pessoas do mundo todo lá. E outra coisa da diversidade que eu achei interessante de destacar, que eu até comentei aqui no início, é a questão dessa frase que ficou para mim: equipes heterogêneas produzem mais. Eu conversei com algumas startups de lá que, tipo, a equipe, eu chegava, o cara tá produzindo tecnologia, tá trabalhando com blockchain, IoT e tudo. Pô, a galera aqui tudo engenheiro, se formou ciência da computação, tá estudando e tal. E cara, qual a tua formação e tal? Não, eu faço biologia. Biologia? Como assim? Não, esse aqui é engenheiro da computação, é a cara deles de nerd. Não, geografia. Como assim, cara? Geografia, biologia, o que tem a ver? Só que é a questão do inconformismo e do espírito empreendedor que essas pessoas têm. Porque o conhecimento hoje ele é acessível.
né? Ele não, né? Hoje a gente consegue acessar as coisas. Você não precisa possuir muitas coisas hoje. A gente está na era do acesso, né? Do acesso à informação. Então, se a gente vê o Udemy e tal, que imagina, por R$19,90 você compra um curso, às vezes, que melhor do que muito curso que você paga muito mais caro, né? E tudo digital, você não precisa nem sair de casa. Então, realmente, essa diversidade lá ela é levada a sério. Então, assim, talvez em alguns momentos a gente ainda tenha um certo preconceito, parece que só o pessoal de tecnologia que pode fazer tecnologia não tem nada a ver. Lá eles provam totalmente o contrário. E eu vi isso na prática. E aí aqui uma frase que eu até comentei para o Antônio, não consegui incluir para... Eu tenho um e-book que eu estou escrevendo sobre essa minha experiência, quando eu lançar, vou compartilhar na comunidade. E aí cada parte eu tenho umas frases assim que eu pensei sobre o contexto, e aí a que eu destaquei aqui é essa. Trabalhar com a diversidade não é quando você simplesmente aprende a respeitar uma opinião ou um posicionamento diferente, mas quando você de alguma forma consegue aprender com ele. Então uma coisa que é muito forte para nós de startup, empreendedores, é, cara, a pessoa está errada no que ela está falando, mas pensa sobre aquilo. Você pode encontrar alguma coisa que se você fechar completamente você não vai ouvir. Então, não, vamos ficar calados porque eu vou respeitar. Não, não faz só isso, vai além. Ouve, mesmo que seja uma grande bobagem. Lembra do Storm, ideação? Uma ideia ruim não é uma ideia ruim, ela pode ser uma janela, uma porta com uma ideia excelente. Então, assim, ouvir, mesmo que aquilo você não concorde, e pensar mais sobre depois, é uma coisa que eles fazem muito lá. Então, outra coisa que eu vi lá que eu acho que é um recorte, muita coisa, mas eu estou trazendo um recorte que eu vi lá que eu acho interessante, é a Plug and Play, que eu até posso citar na nossa conversa. A Plug and Play é uma das maiores aceleradoras do mundo. O Google, o primeiro escritório do Google foi lá. Eles foram, até passar aqui, eles foram responsáveis aí pela aceleração de algumas empresas grandes que a gente conhece no mercado hoje, startup de referência, como PayPal, Dropbox, o próprio Rappi. Então, eles são referência hoje com relação ao modelo no mundo de aceleração, de incubação. E uma coisa que eu notei lá na Plug and Play, foi o primeiro lugar que a gente visitou até, que até não estou fazendo propaganda, mas até um recorte assim, que eu achei interessante, que a Start fez lá, é que, apesar de que cada dia eram várias palestras, cada dia as palestras eram num lugar diferente do Vale, que tinha uma representação grande no ecossistema. Então a gente junto conhecia a história daquele lugar. Foi o caso da Plug and Play. Aí foi o caso da Plug and Play. Então, só falando um pouquinho da Plug and Play, a Plug and Play, apesar dela ser um espaço, eu diria, ela não é somente um espaço, que é o que faz a diferença, mas é o ecossistema que você cria, que foi o ecossistema que ela criou. Então, resumidamente, hoje a Plug and Play é uma aceleradora que ela consegue conectar, digamos que as três principais partes desse ecossistema de startups que ela movimenta. As startups, claro. Então, ela tem programas de aceleração para startups, dos mais variados. E hoje ela foca por vertical, porque ela percebeu que as verticais juntas elas se fortalecem. Então, eu tenho vertical de fintech, eu tenho vertical de agrotech, eu tenho vertical de foodtech. Porque, às vezes, juntas elas conseguem até entregar uma solução mais forte. Tem outras coisas que eles perceberam. Então, eles têm a ideia da startup, eles desenvolveram um programa, por exemplo, semelhante a esse, semelhante ao Link Lab lá na CAT, eles desenvolveram um programa, só que isso tudo dentro da Plug and Play, ou seja, a Plug and Play hoje é uma plataforma, na verdade. Programa de inovação aberta, onde eles trazem as empresas para interagirem com as startups. Só que tem um grande segredo nisso, de inovação aberta. A cultura do usuário que vai absorver tecnologia é muito importante. Se eu não considerar isso, o que vai acontecer? Cara, eu pensei no problema, bacana. Desenvolvi uma solução ao problema, agora eu fui vender. Putz, mas como assim, gente? Olha aqui o problema, isso aqui resolve, mas como é que o meu usuário não acha isso? Eu considerei a cultura dele, o que ele pensa sobre aquilo, como ele reage em relação àquela tecnologia que eu estou tentando entregar. Será? Então, o que eles perceberam? Não adianta pegar essas startups e plugar com os corporates e fazer o projeto e vai ser todo mundo feliz. Não, peraí. Existe um processo educacional com esses corporates. Eles são muito grandes, a cultura deles não é uma cultura tão voltada para a inovação e eles, é muito difícil deles mudarem tão rápido. Então, vamos fazer o seguinte. Aí eles criaram mais ou menos dois modelos que a Ace, inclusive, faz algo parecido. Ou eles trazem a empresa para dentro da Plug and Play. E aí quando eu fui lá, até o Banco do Brasil, tem escritório lá, os caras foram lá para dentro, tinha gente do Banco do Brasil lá dentro do Plug and Play. Ou eles trazem a empresa lá para dentro e elas interagem com squads de lá de dentro da Plug and Play. Essas squads são formadas por pessoas da Plug and Play. Ou algumas pessoas da Plug and Play vão para dentro dessas empresas
trabalhar o conceito de squad híbrida. Então eu pego pessoas da tua empresa, pego pessoas da minha, no caso da Play, e junto para trabalhar o meu projeto de inovação. Olha a diversidade aí rolando, olha a ideia da influência também rolando. A partir do momento que eles identificam algum problema que o corporate tem que pode chegar em alguma tecnologia, aí é a hora de olhar para o meu ecossistema, ver as startups, ver o que elas oferecem. Opa, essa daqui oferece algo que pode resolver o teu problema. Só que o usuário já entrou no processo de educação no qual ele vai conseguir absorver aquela solução. Então isso é uma coisa que a Plug and Play faz assim, dentro do ecossistema dela que eu achei muito bacana. Draper University foi outro lugar que eu conheci, que eu achei muito fantástico lá, a proposta deles. O Tim Draper, que foi um dos investidores da Tesla, um dos primeiros investidores da Tesla, né? A Tesla, todo mundo, que é do Elon Musk lá, né? Visionário, lunático, sempre tem um, assim, cada geração, né? Sim. Elon Musk, enfim. E o Draper, ele foi um dos investidores do Elon Musk e ele percebeu o seguinte, cara, investidor, empreendedor, cara, aqui nos Estados Unidos a gente não tem uma universidade voltada para empreendedor. Então eu vou criar uma universidade voltada para empreendedor, porque a gente precisa fomentar isso. Aí qual foi a primeira barreira que ele encontrou? Ele até tentou vencer essa barreira, mas depois ele desistiu. Ele não conseguia enquadrar a grade do curso no que seria o MEC nosso aqui, deles lá. E os caras não aprovavam. A gente pensa assim, poxa, porque a gente tem dificuldade aqui no nosso governo e tal, a gente fica triste e tal. Os caras têm essa dificuldade lá. Mas o que ele fez? Pô, mas o cara tem dinheiro, né? Falou, cara, quer saber de uma coisa? Se dane esse diploma aqui, o que eu poderia oferecer como um curso que tem um peso superior, porque não é isso que está mudando o mundo. Boa parte dessas pessoas estão largando a universidade para tocar os seus projetos. Então, o que vale realmente é o cara conseguir botar na prática e fazer. Então, eu vou meter a cara para fazer essa universidade aqui, vai ser uma universidade de referência para empreendedorismo no mundo. Ele tem programas hoje anuais e tem programas até semanais. Eu estou até pensando, mas aí tem que ter um orçamento, né? Porque eu não precisamos. Então, o que ele faz, basicamente? Ele tem todo o programa, tudo isso que a gente trabalha dentro das aceleradoras, para as startups, todo esse modelo, ele executa só que no eixo educacional voltado para uma pessoa. Então, você entra lá, às vezes, até sem ideia, sem nada, e você já sai com uma startup até possível com investimento. Inclusive, lá dentro da Draper, tem uma Venture Capital, lá dentro. Então, imagina, eles estão movimentando o tempo todo reunião, tem empreendedor que vai, cara, e agora, será que vai dar para apresentar para o investidor? Então, bora aqui. A sala está aberta, entra aqui, fala com ele. O cara está lá dentro. E aí, uma coisa assim que eu vi da Draper, que eu achei muito bacana, aí até tem essa frase lá, são os heróis, diz, para mudar o mundo é preciso mudar a educação, tem razão, né? A gente vê várias coisas assim. É que ele tem um processo no qual identifica o perfil empreendedor muito mais que o currículo da pessoa. Então você não vai estar chegando lá com o currículo. Ah, tá aqui meu currículo, olha, eu fiz isso, trabalhei em todas essas empresas, aquilo que eu fiz, aquele meu slide lá, eu vou jogar no lixo, não serve de nada. Ele quer saber se eu realmente topo a parada, se eu tenho um perfil empreendedor. Ali contou pra gente uma história que eu achei muito bacana. Chegou um cara lá, ele queria fazer a inscrição, só que já tinha fechado, tinha encerrado a turma. E ele queria, porque queria insistir com o time e tal. O cara, não, mas eu preciso e tal. Eu te falou, cara, esse cara, eu acho que eu tô querendo abrir uma vaga pra ele aqui, mas bora ver. Cara, faz o seguinte, então. A gente tem uma piscina, porque lá tem todo um ambiente e tal. Tem até depois eu vou mostrar umas fotos lá de super-herói. Aí tem uma piscina aqui. Tu vai fazer o seguinte, então, se tu vier aqui 3 horas da madrugada, tu pular no seguro aqui, te jogar nessa piscina, eu dou essa vaga pra ti. Quem achou que a última coisa que o cara ia fazer era isso, né? Mas ele falou, né, jogando. O cara fez exatamente isso. O cara foi lá, 3 da madrugada, pulou o muro e jogou na piscina. Não sabia nem por que tinha feito isso. Ele falou, não, cara, peraí. O cara quer muito. O cara quer muito. Então ele vai entrar aqui, aí ele abriu a vaga e colocou lá. Uma história simples, eu achei interessante porque, tipo, o que ele percebe no final das contas? Ele percebe que o cara tem um perfil. Eu não estou nem aí pro currículo dele. Porque o que importa é o que ele pode fazer daqui para frente. Mas para eu saber o que ele vai fazer daqui para frente, eu preciso saber o quanto ele está disposto a abrir mão de alguma coisa, abrir mão de conforto. Enfim, quem empreende sabe muito bem o que está falando, né? E aí eles têm esse lema de ser a universidade dos heróis e tal. E basicamente o modelo deles, eles jogam problemas para as pessoas. Esses problemas eles vão para a prática para aprender sobre esses problemas e criar soluções. E aí tem um processo de mentoria também ali, além das aulas que ocorrem, e um processo de revisão, porque aprender com os erros é importante. Hoje a gente, né, uma das frases clichê de startup é errar rápido, aprender rápido.
Mas como é que eles fazem para isso acontecer na prática? Eu vou te colocar um problema. Não, mas peraí, você resolveu o que eu vou usar? Eu vou usar mapa de empatia, vou usar o centro daqui, usa aí o que eu achar que deve usar. Aí o cara vai lá, usa, tá, beleza, agora vamos ver o que a gente errou. Mas isso aqui é um mês? Não, é uma semana, é 3 dias. Eles têm alguns projetos dentro da universidade que vão trabalhar ciclos curtos. E é justamente para te quebrar a cara com algumas coisas para depois ter um processo de aprendizado. Ou não, ou tu até não consegue acertar. Né? Outro lugar que a gente foi parecido com a Drake, que eu achei fantástico, foi a Roberto School, que ela é uma escola de programação sem professores. Como assim? Sem professor. Então, basicamente, parecido, até copiei de lá, é parecido com a Draper. O que eles fazem lá, só que o foco deles é uma escola de programação, os alunos vão para lá, eles jogam os desafios, e os alunos, com as habilidades que eles têm ou não, que eles vão desenvolver durante o processo, eles vão tentar resolver os desafios. Aí eles têm uma rede de mentores que vão poder ser acessados quando essas pessoas precisarem para tirar algumas dúvidas durante o processo. E ao final da resolução do desafio é sempre no formato como se eu estivesse criando uma startup. Então é sempre eu criando uma solução, apresentando para uma banca que vai estar investindo no meu projeto ou não. Então eles criam esse ambiente simulado até o fim. A ideia deles aqui é formar programadores orientados a negócio, orientados a problema. E não mais aquela ideia de que é só o cara que faz código. Na verdade é o cara que resolve o problema, o código é o meio. Então eles estão atraindo gente de todas as áreas aqui. Eu vi pessoal da área médica lá, inclusive, tem sido cada vez mais comum. Já tem um caso que eu vou citar depois, as pessoas da área médica empreendendo, abrindo uma startup e não querendo mais clinicar. Né? Aí esse aqui foi outro lugar que eu conheci lá, não sei se algum de vocês já conhece essa loja, a Beta. Eu até coloquei aqui, valide suas ideias antes de lançar. A Beta é uma loja que ela criou um conceito, é uma loja física, né? E aí, empresas que produzem produto, por exemplo, como a Apple, sei lá, Samsung, produzem produtos eletrônicos, ou seja, produtos que passam por um processo de fabricação mesmo. E que eles querem testar se aqueles produtos realmente vão vingar no mercado antes de produzir em larga escala, né, para milhões de equipamentos produzidos. Eles fazem um protótipo de baixa escala, 1.000, 2.000 peças, e colocam dentro dessa loja, que na verdade essa loja vende um conceito. E aí essa loja, o que ela faz? Ela tem todo um processo de acompanhamento da experiência do usuário mediante aqueles produtos que estão lá. Então, desde o momento que você entra na loja, porque tem câmeras espalhadas por tudo quanto é espaço da loja lá, então você está sendo filmado, então eles avaliam sua reação, se você foi, olhou o produto, se você rodou a loja, foi, voltou de novo. Enfim, eles têm uma série de coisas que eles avaliam em relação à experiência dentro da loja. E se você comprar algum produto, porque os produtos podem ser comprados, você pode experimentar algum outro ali que você consiga experimentar de fato. Tem uns que não, por exemplo, tinha lá uma manta térmica, lá um lençol que ele era, tipo, você ligava ele realmente na tomada, ele recarregava, aí dá para experimentar lá, né? Mas assim, tinha uma escova de dente lá, eletrônica e tal, que a pessoa estava brincando lá, experimentando, então tem alguns que dá para experimentar lá na hora. Tinha um fone de ouvido também, que é intracraniano, você coloca aqui, ouve o som aqui. Isso eu queria experimentar, não deu, o pessoal já estava chamando o ônibus a sair, eu perdi, agora acho que é para a próxima. Mas tem alguns que não dá para experimentar, você compra. Quando você compra, eles têm todo um processo de acompanhamento, de feedback, para você responder algumas questões, eles te ligam, entram em contato para saber como foi a sua experiência. Então, essa ideia de validar a ideia antes de lançar é algo que até para esse tipo digamos assim, de nicho, de produtos, produtos fabris mesmo, eles têm essa, digamos assim, eles têm uma loja que vende esse conceito. Eu achei isso bem bacana também de compartilhar. E aí um dos produtos que eu vi lá que me chamou muita atenção foi esse Halo. Alguém conhece o Halo? O Halo, ele aí eu até coloquei, que é um headset para expandir a capacidade de aprendizado do cérebro. Foi um cientista da área médica também, que ele criou uma tecnologia, isso tudo veio da academia também com ele, que era uma tecnologia, era um headset, né, que ele tinha a finalidade de, através da emissão de impulsos elétricos, você conseguir controlar condições, ou até mesmo, por exemplo, doenças como Alzheimer, tremores no corpo. Ele até apresentou pra gente um vídeo lá, cara, é fantástico, assim, a pessoa antes, né, de estar com o headset lá, como era os tremores, e aí quando ela colocava, os tremores diminuíam drasticamente.
Só que ele continuou a pesquisa, ele percebeu que na verdade o efeito que isso causava no cérebro tinha uma relação com, ou melhor, poderia estar expandindo a capacidade de aprendizado do cérebro. Pô, cara, será que isso faz sentido? Negócio maluco, né? E aí ele começou a testar em músicos, atletas, e aí os resultados dessas pessoas, tanto do músico com relação à capacidade de criatividade, de compor novas músicas, e dos atletas para tipo, baterem as suas metas, foi assim meio surpreendente. Aí ele falou, cara, criei um produto aqui. Pivotou. E aí ele juntou com um amigo lá, criaram uma startup que agora tá fazendo um certo sucesso lá, só que nem todo mundo tem coragem de comprar. E eu fiquei muito afim de comprar, mas eles até, cara, vou botar um desconto aqui para vocês da Start, isso aí deram por $350, mas aí $350, ficar pegando só aqui na cabeça, não sei o que vai acontecer depois, não sei não, parece desconfiado, né? Eu não sei. Mas deu vontade de comprar. E aí basicamente a ideia é que ele expande realmente a capacidade de aprendizado do cérebro, um negócio bem maluco. Mas bacana a história, como surgiu tudo isso, né? Porque às vezes a gente acha que alguém teve uma ideia, né? Não, ele teve a ideia de fazer um headset, que expande. Não, ele veio da academia, era focado em Alzheimer, condução, e ele acabou tendo a sacada bem no caminho que podia ser tudo para isso. Genial. E esse produto está lá, na beta, porque ele não produziu ainda em grande escala, ele produziu em escala menor, que é para poder testar e experimentar no mercado. Né? Genial. E aí, um outro ponto que eu achei bacana de compartilhar é a experiência dos brasileiros que foram para o Vale e estão empreendendo lá, com esse perfil que a gente tem aqui no Brasil. Né? E aí, com isso, eu conheci o Paulo Martins, não sei se alguém conhece o Paulo Martins, não, eu também não conhecia não, conheci lá. O Paulo, ele é de Minas Gerais, ele tinha sonho já de morar fora do país e tal, tinha um espírito empreendedor. Aí ele foi para a França, conseguiu uma bolsa de estudos lá, e dessa bolsa ele já conseguiu se conectar com um estágio na NASA e conseguiu parar lá na Califórnia, que era o sonho dele. Só que nesse caminho todo, ele chegou a trabalhar numa vinícola lá, isso ainda na França, porque não tinha dinheiro, então tinha que se sustentar. Chegou a trabalhar com estatístico de semáforo. Aquele cara, quando conta a história de sucesso é bacana, mas tem que mostrar toda a trajetória. Chegou a dormir em carro lá em São Francisco, tomava banho numa academia, qualquer lugar em São Francisco é caríssimo. Tipo assim, você alugar um kitnet, que aqui em Belém talvez você consiga pela faixa de uns, sei lá, R$800, R$1.000 um kitnet, bem pequeno mesmo, um único espaço, né, com cama, espaço de cozinha e um banheiro. Lá em São Francisco, difícil tu alugar por menos de $2.000. A não ser que tu vá para uma área muito afastada. Então, realmente, assim, imagina, para um empreendedor, isso é absurdo. Então, ele passou um tempo dormindo no carro, até ele conseguir lá uma vaga com um amigo dele, numa casa. E aí, esse cara, o que eles fizeram? Vou contar só um pouquinho sobre o produto deles. O Arena. Eles criaram uma plataforma voltada para Big Data, onde eles capturam várias informações sobre eventos esportivos que estão acontecendo no mundo todo, Twitter, YouTube, Instagram, enfim. Eles fazem essa curadoria, essa triagem, só que de forma digital, né, usando o conceito de Big Data, e eles organizam essa informação para classificar por um determinado evento. Então, por exemplo, lá no Globo.com, lá na parte de esporte, ele poderia adicionar, por exemplo, a plataforma deles, né? A Globo, por exemplo, é um potencial cliente, não lembro se ele já tinha fechado o contrato na época ou ia fechar, que ela pode colocar um espaço dentro do site que vai aparecendo várias informações sobre eventos esportivos no Brasil, só que não é a Globo que está provendo aquilo. Na verdade, ela tem um provedor de Big Data que reúne essas informações e colocou para ela só eventos esportivos no Brasil, só eventos de basquete, só eventos de futebol. Então ele teve essa sacada, o ramo esportivo é um que está crescendo bastante. Eu não sei se aqui em Belém, por exemplo, aqui no Pará, no ecossistema tem startups no ramo esportivo, mas é uma área, tipo lá em Santa Catarina, eu conheço pelo menos umas 4, então é uma área assim, que está meio que também expandindo um pouco, né? Vocês percebem que muitos times estão virando empresas, na verdade, né? Então, o investimento no esporte, ele é uma área realmente que está aumentando um pouco, e principalmente no contexto de startup. Tem surgido startups voltadas para a área esportiva, né? Eles foi um dos casos que eu conheci lá. E esse aqui, para fechar, foi da Brexit. Alguém conhece a Brexit? Não sou Brexit da Pagarme? Não era um dos donos da Pagarme, né? É ele mesmo. É ele mesmo. A gente conheceu eles lá. A Brexit, basicamente, assim, para encurtar, não é exatamente isso, mas eles tiveram uma ideia meio que lá no Nubank, só que voltado para startups, porque eles estudavam em Stanford e os amigos deles que já eram startupeiros ficavam reclamando de dinheiro, de
de crédito. E eles, cara, como é que a gente pode ajudar essa galera com isso? E eles tiveram a ideia de lançar um cartão corporativo, só que só para startups. Pô, bacana, B2B, bacana, legal a ideia. São unicórnios hoje tudo, mas qual foi a sacada deles? Eles perceberam no mercado, aí está da inovação, já tinha outros modelos, né? Mas é que a inovação, ela é um conceito que, ela é inovador. Então, você conversar de inovação de uma forma fechada é complicado, porque tem gente que amanhã vai criar uma coisa que você não tinha pensado. Mas na verdade, inovação também tem a ver com enxergar como você pode melhorar algo que já existe, não só fazer algo novo. E aí eles perceberam que o processo de avaliação de crédito das empresas que já faziam financiamento não, que já liberavam crédito corporativo para startups, era um processo que na visão deles era falho, porque só olhava praticamente para o faturamento. E eles falaram, mas peraí, startup tem um outro contexto, elas recebem aporte, e às vezes aporte de várias rodadas, ou seja, eu tenho vários investidores ali, eu tenho meu cap table. Peraí, isso aí influencia no meu risco. Então, se eu olhar o histórico dos investidores, eu consigo identificar, esse investidor aqui bacana, ele não é um cara que entra e sai e tal. Então, eles olharam para o perfil dos investidores das startups, eles olharam para a educação financeira das startups, o fluxo de movimentação de caixa, entendeu? Eles olharam para o risco da startup no mercado em relação a como ela está aportando os colaboradores que investem ou não, porque isso influencia também, né? Enfim, eles olharam vários outros aspectos que as outras empresas que tinham no mercado não estavam olhando. Automatizaram isso e hoje a Brex ela é um unicórnio, esses caras são um case de sucesso brasileiro. O segundo unicórnio deles. O primeiro foi a Pagava. Segundo unicórnio deles. Mas chegou a virar unicórnio a Pagava? Eu acho que no grupo Artex. Mas na mão dele ainda não. Foi uma venda milionária. Não, eu sei disso. Mas Inclusive o case deles que é muito falado lá em relação a isso é parecido com o da Loft que teve agora também em São Paulo, que foi a velocidade que foi muito rápido, foi um ano. Eles criaram um unicórnio em um ano. Então isso, eles realmente lá, eles repercutiram bastante. Legal. E aí uma frase também, eu gosto de frase, que eu coloquei assim, que para mim resume essa questão do empreendedorismo. O empreendedorismo está muito mais ligado com a nossa disposição para aprender a superar crises e desafios do que obter sucesso. Então o empreendedor realmente é um cara maluco, porque ele está chegando lá na frente pode nem acontecer. Mas ele está disposto a superar essas crises, independente se o sucesso vem ou não. E aí aqui já, chegando na parte final, umas fotos que eu tinha que tirar essa foto clássica aqui no Google, né? Não consegui nem entrar lá, não dá para entrar no Google, você tem que ter espaço, você tem uma reunião, alguma coisa você entra. Mas se não você entra no máximo na garagem, tira foto lá com o íconezinho do Android, lá o robôzinho, mas não dá para entrar de fato na empresa. Aqui tirei uma foto do LinkedIn, na época eu até brincar, eu ia postar isso no meu LinkedIn, né, para brincar, tipo, postando no LinkedIn, dentro do meu LinkedIn, eu falei, não, deixa eu só tirei e ficou aí. Aí eu falei, vou usar hoje na palestra, né, bacana e tal. A Amazon Go, acho que muita gente conhece, eu tinha aqui lá, né, como um bom paraense desconfiado, tendo um caos para contar. Então a Amazon Go, né, acho que a maioria conhece lá que é aquela loja conceito que a Amazon criou basicamente para você poder fazer uma compra totalmente self-service. Você vai lá, retira os produtos, sai da loja e não precisa pagar para alguém. O produto ele é debitado, os produtos você pegar e debitar direto seu cartão de crédito. Só o que você precisa é baixar, você tem que ter uma conta na Amazon, né? Baixa o aplicativo deles. Eu não tinha nada disso, então paguei um pouco de mico lá, né? Estou conversando com o cara, não faz parte. Aí baixei o aplicativo, aí errei a senha, pegar outro e-mail para cadastrar, enfim, só para poder entrar, que eu nem entrava na loja, né? Porque aí o aplicativo ele gera um QR Code, se aproxima aqui da catraca e aí você consegue entrar. E aí nesse momento ele já consegue identificar o meu ID de usuário e ele já vincula ali na minha conta, ele já sabe que sou eu, já me reconheceu e tudo. A loja é totalmente cercada de câmeras, né? Que é justamente para fazer essa captação. E aí todo produto que você tira da gôndola, você tirou da gôndola, ele já identificou que está com você, já associou o ID, já mandou a informação para o servidor, já está na sua cesta de compra. Você vai lá no aplicativo e você já vê. Devolveu para a gôndola, pronto, já sai. E aí quando eu terminei de fazer a compra, que eu fiz muitas compras, eu comprei um Private, né? Que era $1, né? Eu só queria ter experiência. Aí eu estou saindo da loja, saí, olhei no meu aplicativo, agora, né? Minha compra aqui, vai sair o meu Nubank aqui, bacana. Não e nada da compra saiu. Nossa, tem alguma coisa errada. Já estou fazendo besteira aqui nos Estados Unidos, meu Deus. Aí eu olhei nada. Aí eu peguei e voltei na loja para falar com... E aí fica uma pessoa para, né, no máximo te instruir. Como é uma loja de experimentação, também não podia ficar sem ninguém. E aí ele falou, não, fique tranquilo, pode demorar alguns instantes, é normal.
Aí o cara, não, acho que eu fiz alguma besteira, mas tá bom, já falei com o cara, né? Fica assim. Aí umas 4 horas depois que apareceu o meu cartão lá e debitou tudo certinho. Tudo. Então, basicamente, o que eu percebi que a Amazon está fazendo aqui é um processo de validação, um processo de experimentação, que alguns até entendem, como parece que ela tem na contramão, ela vende conceito de loja digital, ela está lançando uma loja física. Mas na verdade o que ela está fazendo é criando, lançando um conceito e testando esse conceito. Então assim, a experiência de você estar na loja, mesmo que você compre só um private, é realmente muito bacana. Aí isso aqui também é uma foto lá já do evento da Startse, que a gente tinha que fazer um pitch no dia, e foi o meu primeiro pitch no Vale do Silício lá, não valia nada, né? Os investidores da banca, eles eram realmente investidores, mas não iam investir, né? Era só realmente para simular. E aí a gente fez uma plataforma lá, que era o Rio For You, era uma plataforma para avaliar soft skills e trazer pessoas para as startups que tivessem um fit com a cultura daquela startup, porque a gente entende que para as empresas isso é importante. Mas para a startup é algo fundamental. Se alguém não vem para a tua startup com esse espírito, cara, pode quebrar por causa disso. Então a gente lançou lá o produto, aí era um aplicativo, não saiu da prototipação, né? E aí, enfim, a gente trabalhava com esse conceito lá de soft skill, aí dava o match, aí tinha as pessoas que iam se cadastrar, a gente até brincava assim, heróis por uma causa, você encontra uma causa, aí eu sou a pessoa que eu estou procurando vaga, eu vou lá encontrar uma causa. Aí eu faço meu teste de esporte, soft skill e tudo, fit de cultura. A empresa vem, também faz, preenche o questionário para avaliar a cultura dela. E aí a gente vai, baseado mesmo em uma ideia de média, a gente avalia os scores e diz para as empresas, olha, essas pessoas aqui têm um perfil mais próximo da cultura, os soft skills da pessoa parece ter um fit com o teu desafio. Era essa que era a ideia. Aí aqui a foto clássica na HP lá também que a gente tirou. Aí aqui 2 vídeos, eu não sei se vai dar pra ver, acho que vou ter que clicar aqui no computador. Aqui, esse já é o nosso último, aqui é lá na Drape. Pode clicar. Eu filmei igual a minha cara, não tá legal o vídeo não, mas dá pra ter uma ideia melhor. Isso aqui é um Tesla, eu filmei só um pouquinho, tem um Tesla lá na entrada, que ele é, eu não sei se eu vou voltar lá de novo. É um sofá que tem logo na entrada da Drape, é metade de um Tesla, assim, eles pegaram realmente um Tesla, fabricado portável, fizeram todo um, e aí virou um sofá. Legal. Aqui, esse outro vídeo é um carro autônomo, que por questões de legislação ainda não dá para ser totalmente autônomo, né? Os Estados Unidos ainda está vendo essa barreira aí. Mas o ruim é que não dá para ver o áudio, porque nessa hora que o carro autônomo passa aí, só os brasileiros aqui, todo mundo, carro autônomo, vai chegar e tal, Instagram, isso aqui. Eu não sei se passa outro depois, eu acho que vem outro ali também, a gente viu. Então assim, são coisas inclusive que eles convivem lá, né? Aqui a gente ouve falar e tudo, a gente sabe que é algo assim, carro autônomo vai ser uma realidade, futuro. E para eles é normal, lá a gente tudo, olha o carro autônomo, e de lá, tá passando Tesla. Então, pessoal, eu acho que eu tenho até um outro, pode botar. Só uma frase que eu queria deixar aqui para vocês, que eu acho que isso resume o impacto que eu tive conhecendo o Vale do Silício e vendo o que acontece por lá, é que por eu ser uma pessoa de tecnologia, eu sempre fui apaixonado por tecnologia em si. E achei que também lá, nossa, eu vou ver a tecnologia lá como eu vi os carros autônomos, com a Beta trabalho, o headset lá do cérebro. Mas eu percebi que a forma como as pessoas lidam lá com isso, a verdade é que a tecnologia e a inovação não é um fim. Ela é só um meio para a gente construir uma ponte para o nosso futuro e que do outro lado a gente ainda possa encontrar os nossos maiores bens, a humanidade. Então não adianta a gente, sabe, tecnologia, tudo que a gente pensar bacana, mas é para resolver problema e para alguém, esse alguém somos nós. Então esse senso de humanidade não pode se perder. Que todas as tecnologias e soluções que a gente esteja construindo seja para melhorar a vida de pessoas. Isso não faz sentido. É isso, só. Colocar aqui um QR Code quem quiser, depois pegar meu LinkedIn, aí quem não tiver, já tiver o Instagram, ali também o LinkedIn da Vibe, que a gente movimenta algumas coisas lá. Bom, para quem está nos assistindo, esse foi um dos eventos, uma reunião aberta. A gente pensa em fazer mais reuniões igual a essa. O André aceitou aí o nosso desafio, né, André? Foi bacana pra caramba. Depois a gente vai gravar, vai botar no YouTube. E é isso. Espero vocês para os próximos. Um abraço a todos. Valeu.